Então vamos agora começar a implementação do gerador Delphi, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse gerador Delphi é criar algumas variáveis de classe, tá? Que eu vou precisar em diferentes métodos que eu vou utilizar dentro do gerador. Vamos usar então essas variáveis aqui, olha. Primeiramente, a tabela, tá? Então eu vou armazenar o nome da tabela que foi enviada pelo usuário lá do lado do cliente, né? Aquela que vem na nossa URI do serviço REST, tá? Tabela agregada é a tabela agregada que eu estou trabalhando no momento, né? Por exemplo, pessoa. Vai chegar o momento que eu estou trabalhando com a tabela agregada pessoa jurídica, ou pessoa física, ou pessoa contato, tá? Então eu vou armazenando o nome da tabela agregada dentro dessa variável aqui, tá? Data packet é esse data packet aqui, que em determinado momento eu vou consultar, quando eu consultar as colunas daquela tabela, então eu armazeno aqui, né, do tipo campus model, deixa eu importar o campus model para cá, e eu vou criar aqui os relacionamentos, né? Você lembra lá daquela classe relacionamento que nós criamos? Então deixa eu importar ela para cá. Eu vou armazenar os meus relacionamentos num array, tá? Que vai estar definido aqui, ó, tá? Um array de relacionamentos. Daí eu tenho aqui os meus caminhos, né? Caminho de fontes vai estar dentro de TDSTI, gerador código, fontes, Delphi, tá? Esses caminhos aqui, eles poderiam estar dentro de um arquivo de configurações, tá? Mas como eu vou ter aqui o gerador Delphi e isso só vai se repetir uma vez, vou deixar aqui dentro mesmo. Você pode colocar no arquivo de configurações se você desejar, tá bom? Daí o caminho para o arquivo template model é esse daqui, olha. TDST, gerador código, templates, Delphi, Delphi model mustache. Para o template controller é esse daqui. E para o template service é esse daqui, tá? E aí quando nós estivermos construindo o gerador de outra linguagem, né? Esses caminhos aqui certamente serão diferentes, tá? Mas então eu começo com essas variáveis de classe que eu vou utilizar aqui dentro do meu gerador Delphi. Daí depois disso eu vou precisar aqui de um construtor, né? Então vamos colocar o construtor aqui, ó. Como essa classe ela estende de outra do gerador base, né? A primeira coisa que eu faço no meu construtor é chamar o super. Eu chamo o construtor da classe Pi, tá? E logo depois eu já instancio o meu relacionamento aqui, o meu array, ó. E para instanciar esse array eu coloco essa classe, né? Ponto relacionamentos igual a new array, tá? Lembrando que esse gerador Delphi ele será instanciado, né? Aqui, ó. Gerador Delphi, ó, let gerador Delphi igual a new gerador Delphi, tá? Então eu vou instanciar esse cara como um objeto, tá bom? Muito bem. Deixa eu dar logo uma arrumada aqui em cima nesses caminhos, para depois ele não reclamar. O gerar arquivos aqui, você lembra que eu copiei esse método de dentro do controller aqui, né? Então dentro do controller o método de fato espera a requisição e o response, né? Mas quando eu chamar o gerar arquivos, eu vou passar a tabela e essa funçãozinha para ele, tá? Então esse gerar arquivos aqui eu vou alterar essa assinatura dele para ficar de acordo com a chamada aqui, né? Eu vou esperar uma tabela e uma função. Ele fica então dessa forma aí, tá? Por enquanto aqui, eu vou comentar esse código, tá bom? E aqui a gente vai dividir para conquistar, né? Nós teremos outros métodos aqui dentro, tá? O controller, então, ele recebe a requisição do cliente, né, lá do usuário, passando a tabela e a linguagem, né? E por conta disso, nós chegamos aqui na linguagem Delphi, chamamos o gerar arquivos passando a tabela. Ele vai chamar o gerar arquivos passando a tabela, só que aqui dentro ele tem que fazer uma série de coisas, né? Dentre elas, ele tem que gerar o modelo, gerar o controller e gerar o service. Mas ele também tem que pegar as tabelas agregadas, ele também tem que buscar os relacionamentos, enfim. Vamos colocar alguns métodos aqui para nós separarmos as nossas ideias e a gente vai implementando cada um desses métodos, tá? Primeiramente eu trago isso daqui para async. E aqui embaixo nós vamos ter um primeiro método, que é esse gerar agregados de primeiro nível. E veja o comentário que nós colocamos aqui, ó.
Encontra todas as tabelas agregadas a partir da chave estrangeira e gera os arquivos de modelo. Não procuraremos por tabelas de segundo nível, apenas as de primeiro nível vinculadas diretamente à tabela principal que foi enviada pelo usuário, tá? Muito bem. O que significa isso? O que são essas tabelas de primeiro nível, de segundo nível, né? Se nós viermos aqui no banco de dados, né? Então vamos dizer que o usuário passou pessoa. Ele passou pessoa. Aí nós vamos procurar por todas as tabelas vinculadas à pessoa, né? Então vou dar um F9 aqui nessa consulta, tá? F9. Ele achou essas tabelas aqui, ó, tá? Ok, essas são as tabelas de primeiro nível, elas estão vinculadas diretamente à pessoa. Aí de repente eu começo a gerar a tabela cliente. Aqui, vamos lá, tabela cliente, tá aqui ela. A tabela cliente tem algum outro ID vinculado nela? Não, só tem ID pessoa. Muito bem. Mas, será que tem alguma outra tabela vinculada a cliente? Se eu procurar por ID cliente aqui, será que eu acho alguém? Não achei. Então tá, vamos voltar para ID pessoa. ID pessoa, depois vem colaborador, né? Vamos na tabela colaborador. Colaborador, onde é que ela se encontra? Aqui. A tabela colaborador tem outro ID nela vinculado? Tem o ID carga e tem o ID setor. Então, neste momento, quando nós chegarmos na tabela colaborador, nós vamos construir a tabela carga e a tabela setor? Vamos construir os relacionamentos, esses relacionamentos vinculados a colaborador? Não, tá? Pois eles não seriam relacionamentos de primeiro nível do nosso ponto de vista aqui. Nós estamos buscando as tabelas vinculadas à pessoa. Colaborador está vinculado à pessoa. Carga está vinculada à pessoa? Não. Está vinculado a colaborador, que, do ponto de vista de pessoa, não é um relacionamento de primeiro nível. A gente não vai mexer com carga nem com setor neste momento, tá? Muito bem. Mas digamos que nós fôssemos atrás de alguém ainda vinculado a colaborador, que tivesse ID colaborador. ID colaborador. Nós encontraremos ainda usuário e vendedor, tá? Daí dentro de usuário nós teríamos que pegar a tabela usuário e verificar se ele tem alguma coisa local, tem o ID papel. Então teríamos que criar a tabela papel e seus agregados, né? Vendedor, só tem colaborador, tá? Daí voltando para ID colaborador, nós teríamos ainda, tem esses dois, e quando nós consultamos lá por colaborador, por ID pessoa, que achamos colaborador, nós teríamos ainda as duas tabelas cargo e setor, daí teríamos que procurar tudo vinculado a cargo, tudo vinculado a setor, enfim. Seria uma loucura, né? De repente nós iríamos gerar todos os modelos e todos os controles da aplicação e de uma forma que não seria muito interessante para o nosso objetivo, tá? Então, para não criar muita complexidade, né, e não virar uma loucura, uma confusão, nós vamos nos concentrar apenas nas tabelas agregadas de primeiro nível, tá? Então, quando eu buscar pelas tabelas vinculadas à pessoa, por exemplo, eu vou gerar o código agregado dessas tabelas aqui. Se tiver alguma tabela agregada a essas outras tabelas, eu não vou atrás delas nesse momento. Se eu precisar criar uma tela cliente ou uma tela colaborador, daí lá do meu cliente do gerador, eu chamo o gerador passando colaborador e ele vai criar todo mundo que é agregado a colaborador, tá? No segundo momento. Muito bem, entendido isso daí, vamos para a assinatura de um outro método que nós vamos precisar aqui. Vai ser o gerar arquivos para a tabela principal, tá? Então esse primeiro aqui vai gerar os modelos das tabelas agregadas, né? Esse segundo agora vai gerar os arquivos da tabela principal. Depois que eu gero os modelos das tabelas agregadas, eu posso agora gerar o modelo da tabela principal, já sei até quais são os relacionamentos, posso gerar o controle da tabela principal e posso gerar o serviço da tabela principal. Eu vou precisar de um método aqui para pegar os campos, né? Esse método aqui é o que vai no serviço consultar as colunas da tabela, e a tabela que eu vou passar aqui em determinado momento vai ser a tabela agregada, e no momento final, né, vai ser a tabela principal que eu vou chamar a partir desse método aqui, tá? Então, por exemplo, no caso de pessoa, né, de dentro desse método aqui eu vou chamar o pegar campo várias vezes.
tá? Eu vou chamar ele para pessoa física, para pessoa jurídica, para endereços, para telefones, para contatos, tá bom? E aí eu vou gerando os modelos de cada tabela agregada, né? Quando eu terminar isso daí, eu chamo o método gerar arquivos tabela principal. E esse método gerar arquivo tabela principal vai chamar o pegar campos uma vez, que é para ele pegar os campos da tabela principal e gerar o modelo para a tabela principal. Daí, eu vou ter aqui um método para gerar o modelo, né? Ele serve para a tabela principal e também para as tabelas agregadas. Então, esse gerar model, ele vai ser chamado de dentro desse método várias vezes, dependendo da quantidade de tabelas agregadas que eu tiver, né? Ou, de repente, ele nem será chamado daqui. Se, por exemplo, eu estiver gerando o modelo para o banco, né? Os arquivos para o banco não tem agregados de primeiro nível. Então, ele nem passa por esse método, ele só chama daqui o método gerar modelo, tá? Daí, no caso do Delphi, eu tenho outros dois métodos aqui. Um para gerar o controller e, finalmente, um para gerar o serviço, né? Ambos são chamados apenas pelo método gerar arquivos da tabela principal, pois nós não temos controller e service para as tabelas agregadas, a não ser que uma daquelas tabelas agregadas seja transformada numa tela em separado. Mas nesse caso, lá do cliente, nós chamamos essa tabela em separado, né? Então vamos dizer que você, além de ter criado os contatos dentro da tabela pessoa, né? Nós temos a tela pessoa lá no lado do cliente. A tela pessoa, ela tem os dados da pessoa física, tem a lista de endereços, a lista de contatos e a lista de telefones. Mas por alguma razão você também vai precisar criar uma tela só para os contatos da pessoa, uma tela separada. O que é que você faz então? Lá do cliente do gerador você chama tabela Delphi barra contato, barra pessoa contato. Daí ele vai gerar todos os arquivos aqui necessários apenas para o pessoa contato, incluindo um controller e um serviço só para ele, tá? Mas, caso a tabela agregada ela não tenha uma tela só para ela, né? Ela recebe apenas um modelo. No entanto, ela não recebe serviço e nem controller, né? Pois quem vai ter o controller e o serviço é a tabela principal, tá bom? Então é isso. Esse, podemos dizer, é o template inicial aqui do nosso gerador Delphi, né? Você vê que tem bastante coisa para nós implementarmos aqui, tá? Vamos começar então a implementação desse gerador.